Salve guerreiro, salve guerreira, começando mais um Flu TV News, nosso jornal de tricolor para tricolor. Aqui você sabe tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo de Clubes e o dia a dia do nosso Fluminense lá em Colômbia, nos Estados Unidos. Com tudo depois da vinheta. E nesta segunda-feira, na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia, a equipe da Flu TV bateu um papo com o preparador físico Ricardo Henriques e com o coordenador da fisiologia do Fluminense, Juliano Spinetti. Confere aí. Minha história com o Fluminense, na verdade, começa bem lá atrás. Eu era adolescente, eu joguei aqui nas categorias de base, mais precisamente começando no Sub-15 em 1989. Eu tinha 15 anos, né? Aí fiquei 2 anos nas categorias de base do Fluminense como atleta. E depois, em 1995, eu comecei a fazer estágio aqui de preparação física lá em Xerém, né? Mais precisamente na categoria Sub-15, depois na categoria Sub-17. No ano de 2000 e 2001, eu fui puxado para o futebol profissional, onde comecei a fazer parte dos preparadores físicos fixos da casa. Isso durou até 2006, onde eu saí, rodei aí por vários clubes aí do futebol brasileiro, do exterior. E retornei agora, ano passado, depois de 18 anos, para coordenar a preparação física da base em Xerém. E desde a metade do ano passado, eu fui alçado de novo ao futebol profissional e estou tendo agora essa oportunidade de ser o responsável pela preparação física da equipe. Na verdade, a gente teve um período muito congestionado, né? Nós tivemos aí 17 jogos em 60 dias, né? Isso dá praticamente um jogo a cada 3 dias e meio, então um período muito congestionado, muito denso, né? E a gente deu essa uma semana de folga para os atletas para que eles pudessem se recuperarem, também mentalmente, para dar uma restabelecida, para ter um convívio familiar um pouco maior, já que nós iríamos ficar um período fora de casa, então nós pensamos muito nisso para dar esse período de pausa para eles de uma semana, e a gente entendeu que seria muito benéfico para todos nós e para eles também. Chegamos aqui na metade da temporada, nós estamos no 6º mês de competição, né? Isso, sem dúvida alguma, é uma boa vantagem, né? Porque eles encerraram agora esse período deles aí de competitivo. Então a gente espera, nos jogos, poder performar, né? E trazer bons resultados para o Fluminense. O ambiente está ótimo, nós estamos aqui no 3º dia, né? Nós temos aqui uma estrutura que nos atende perfeitamente, né? A gente consegue colocar em prática todos os nossos protocolos de pré-treino, todos os trabalhos que nós planejamos até agora, a gente conseguiu executar plenamente, né? E o ambiente é o melhor possível e a gente está aproveitando bastante. E o mais importante é a gente deixar a equipe bem preparada para que a gente chegue no dia 17, entre campo e consiga performar e trazer um bom resultado para o Fluminense. Bem, eu sou Juliano Spinetti, coordeno o Departamento de Fisiologia do Fluminense. Vou falar um pouquinho aqui do que a gente trouxe para a viagem do Mundial. Aqui o SD1 é um analisador bioquímico, né? Pós-jogo, a gente faz o monitoramento dos atletas para entender qual foi a resposta deles em relação ao estresse físico do jogo, os biomarcadores, estresse muscular, de hidratação. Então a gente consegue ter 18 biomarcadores com esse equipamento, né? É importante, a gente trouxe aí. Aqui são as unidades de rastreamento, né? Os Vector. Né? Com isso a gente consegue entender com precisão e com grande amplitude o que eles fazem no campo, tanto em treino quanto no jogo, né? Quantidade de distâncias percorridas, acelerações, troca de direções. Então nossa quantificação de estresse físico, de carga física que eles estão sendo submetidos é fundamental. Né? Para a gente poder ter em tempo real essa informação, a gente precisa ter as antenas, né? Então no treino e no jogo a gente espalha as antenas para a gente conseguir fechar ali a área do campo e conseguir rastrear todos os atletas simultaneamente, tá conseguindo reportar para o treinador, comissão técnica, o que está acontecendo no aspecto físico no treino. Para isso a gente precisa de um computador, de um iPad, né, obviamente. Então eu mostrei o analisador bioquímico, mas para isso a gente precisa dos reagentes, né? Então são os discos que tem os reagentes, mas tem que ser refrigerado, então a gente trouxe ele mantendo a temperatura, que é de 2 a 8, chegou aqui, a gente teve que colocar no frigobar e o frigobar ficou para os reagentes. Quando a gente precisa de água, a gente vai no quarto do vizinho. Aqui a gente tem também outro analisador bioquímico, né, o iChroma. Aqui a gente consegue ter um marcador importante, que é o marcador inflamatório, né? Então, se o atleta tiver um quadro inflamatório, a gente consegue observar com a PCR, que a gente consegue analisar baseado no iChroma. Aqui a gente tem uma câmera
Parece que é uma câmera fotográfica normal, né? Como a sua, mas não, aqui é uma câmera termográfica, né? Que ela mede a temperatura irradiada, né? A irradiação de calor. Então, quando o atleta tem um processo inflamatório, então quando o atleta tem uma lesão, esse comportamento térmico muda da região que tem ou processo inflamatório ou a lesão, né? Fica mais quente ou mais frio. A gente compara um lado com o outro, então é informação importante para a gente, para entender se o atleta está respondendo bem às cargas de treino e jogo. Então ele também é monitorado com a foto termográfica. Aqui a gente tem um analisador de saliva, né? É o MX3, também é um equipamento muito importante porque a gente consegue medir a hidratação do atleta, né? Então a gente coloca a fitinha na língua do atleta e baseado nisso a gente consegue entender o nível de hidratação, se o atleta está num dia muito quente, num treino muito forte ou num jogo muito forte, se ele não repôs, né, adequadamente a quantidade de líquido que ele perdeu, a gente consegue mensurar e aí a gente consegue dar a dose correta de hidratação. Então esse controle é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com os atletas. Então tem um planejamento de treino, de jogo, né, mas o planejamento muitas vezes não sai conforme a gente planejou de fato. Então toda essa tecnologia, essa parafernália que nós trazemos para cá, é para entender com exatidão, com grande precisão, o que está acontecendo com cada atleta. Então, quanto ele correu, qual foi a resposta do corpo para aquela corrida, né, se ele respondeu bem. Então, os marcadores de danos musculares vão nos ajudar nesse entendimento. A hidratação vai ajudar a entender se ele está repondo a quantidade de líquido necessária. A imagem termográfica vai entender se tem uma resposta equilibrada muscular para o estresse físico que ele foi submetido. Então, basicamente, a gente está monitorando o atleta para poder intervir quando a resposta é indesejável. E a gente reduzir risco de lesão e potencializar o máximo possível o desempenho e performance dos atletas nos jogos. Você está ligado aqui no Flu TV News? Deixa aí o seu like, se inscreve, compartilha, manda a sua mensagem que é super importante. Vamos conferir o grupo do Fluminense no Mundial? Tá aí, o grupo F com o Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan HD da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Vamos aos jogos do Flusão. Na primeira fase, estreando dia 17 contra o Borussia Dortmund, 1 da tarde, lá no MetLife Stadium, né? Primeira rodada em New Jersey. Depois, também em New Jersey, no dia 21, também no MetLife Stadium, às 7 da noite, tem o Ulsan HD da Coreia do Sul. E fechando a participação na primeira fase, no dia 25, em Miami, no Hard Rock Stadium, 4 da tarde, tem o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Bom, e a delegação tricolor participou de um animado evento. Não chega a ser uma competição de ping-pong. É ping-pong mesmo, afinal de contas, tênis de mesa é para profissional. Confere aí. Pode ir, pô. Ai. Na primeira! Bora, Lima! Vamos! Calma, bebê. Sai daí. Larga aqui, vai nesse aqui, pô. Não tem outro pra entrar não, meu filho? Vai, cara.
fazendo tiração, mano. Né? Ele tá tirando nós. Que isso? Sensacional, hein? Thiago Silva, meu amigo, monstro no campo e monstro no ping-pong também, ganhou de todo mundo. Espetacular. Carla Matera foi conferir um evento muito legal de troca de figurinhas do álbum do Mundial de Clubes da FIFA. Fala, Carlinha. Araújo, amigos da Flu TV, eu tô aqui para dizer o seguinte, que existem formas e formas da gente entrar no mundo do Mundial de Clubes FIFA 2025. E eu tô aqui na Tijuca para provar isso. Vamos contar aqui. Sábado de manhã, Tijuca, Rio de Janeiro, olho já lá nos Estados Unidos. Mas nossos tricolores, nossos guerreiros também estão aqui, né, Ju? Conta pra mim, como é que funciona essa troca de figurinhas? Como é que você teve a ideia, a vontade de entrar nessa? Eu quis... É o primeiro álbum que eu faço desde Copa do Mundo. Há muito tempo que eu não fazia um álbum, mas é um momento especial. E aí eu resolvi comprar até o de capa dura pra ficar guardadinho lá em casa. E aí eu entrei num grupo de troca de figurinha e eles me falaram alguns pontos pela cidade. E aqui era mais perto da minha casa. Eu vim semana passada e agora tô aqui de novo. Já consegui 2 e agora só faltam 5 figurinhas. 5 pra completar o álbum? Completar o álbum. É um grupo que nós fizemos e pelo telefone, pelo WhatsApp, que tem mais de 400 e poucas pessoas. E a gente faz uma convenção uma vez por mês. De quê? De figurinhas. Só troca. Todo mundo que já tem mais de 60, 70 anos, como eu, aí a gente vai, troca, porque é da nossa época, né? Nome? Meu nome é Gabriela. E dela? Estela. Por que a Estela? Você tem uma história. Por conta dos filhos do Ganso e da Gi, que ela seria ou Estela ou Henrico. E aí, como veio uma menina, Estela. Inclusive, no chá revelação dela, quem revelou que seria Estela foi o Germancano. Eles estão me explicando aqui que a parte mais legal é qual? Abrir o pacotinho. Vem aquela ansiedade, né, de pegar uma figurinha que você espera. Aí, pô, saiu pra mim o outro dia, na mesma leva, Germancano, Thiago Silva, Canóbio. Uma galera, uns 4, 5 figurinhas do Fluminense. Aí eu fiquei, pô, o escudo, quando bateu o escudo, então, pô. Dizem que é sorte de principiante. Vamos ver se eu vou dar sorte também? Ai, tomara, gente. Tô querendo muito. São 5. Não deu, não foi dessa vez. Mas eu vou continuar aqui com os meus amigos, com meus tricolores aqui, trocando figurinha e mandando essa boa vibração para os nossos guerreiros que estão por aí nos Estados Unidos. Vamos, tricolores. Valeu, Carlinha. Tem que visitar essa feira aí, porque eu tô cheio de figurinha repetida para trocar. Bom, vamos falar do Borussia Dortmund. O Tartar, o comentarista aqui da Flu TV, analisou o time alemão. Fala, Tartar. Fala, Araújo! Vamos falar do Borussia Dortmund taticamente nas 2 fases do jogo. Começando pela fase ofensiva. O Borussia atua na maior parte do tempo num 4-2-3-1. A construção começa com os zagueiros tentando sempre acionar rápido os seus volantes e até mesmo seus pontas, que têm a função de acelerar as jogadas. Sempre um jogo muito vertical, principalmente pelos lados, com pontas como ADM e Malen. Após essa verticalização, o time costuma invadir a área com vários jogadores, o centroavante, o ponta fechando e muitas das vezes até mesmo o lateral infiltrando. E isso é o tempo todo. Agora, já na fase defensiva, eles costumam marcar em bloco médio, mas com bastante agressividade. Aquele famoso pressão pós-perda. Eles praticam muito isso. Mas eles se expõem demais também. Os espaços nas costas dos laterais existem. E isso aparece com muita frequência. É um time ofensivo? Sim, mas que deixa espaço. E isso pode ser explorado pelo nosso Fluminense, que sabe contra-atacar com muita qualidade. É com você, Araújo. Valeu, legal, Tartar. Abraço pra você. E o nosso Lucas Lustosa, o duplo L, tem mais curiosidades sobre o time do norte da Alemanha. Fala, Lucas. Fala, Araújo. Ó, fase duplo L. Hoje eu tô aqui pra contar algumas curiosidades do nosso primeiro rival na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Borussia Dortmund. O Borussia se classificou para a Copa do Mundo de Clubes pelo ranking da FIFA, mas muito por conta do vice-campeonato da Champions League da temporada passada. O clube chega empolgado para a competição, muito por conta também de uma arrancada no campeonato alemão que fez o clube se classificar na última rodada para a Champions League do ano que vem.
Atenção tática agora, eles costumam jogar no 3-6-1, com a opção de 3 zagueiros, que pode variar até para um 3-4-3 no ataque, dependendo ali como está a formação do time atacando, sendo os 2 destaques principais, ADM e Guirassy, o centroavante. O clube alemão tem algumas curiosidades muito legais, principalmente em relação à sua torcida. O Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, tem a maior capacidade para pessoas em pé na Europa, com capacidade de até 25 mil pessoas. E eles enchem o estádio, tá? Porque outra curiosidade é que a maior média de público do ano é do Borussia Dortmund, colocando mais de 80 mil pessoas em média por jogo. A maior venda da história do Borussia Dortmund foi de Ousmane Dembélé. Ele mesmo, campeão pela Champions League agora com o PSG, ele foi a maior venda da história do Borussia Dortmund para o Barcelona, custando mais ou menos 135 milhões a 140, a depender de bônus ali, para o clube catalão. E para fechar, o Borussia Dortmund foi campeão da Champions League em 1997 em cima da Juventus, por 3-1 na final, se classificando para o Intercontinental e conquistando o título em cima do Cruzeiro. E é isso, essas foram algumas curiosidades do Borussia Dortmund, nosso primeiro rival na Copa do Mundo de Clubes. Bom, esse recado vai para o torcedor do Fluminense que pretende viajar para os Estados Unidos para acompanhar o Mundial de Clubes, que vai rolar um super evento. Olha lá, no dia 16, é o Fluminense Bolt, lá no Rio Hudson. Um passeio espetacular, vale muito a pena. O encontro de tricolores, né, nesse rio super conhecido lá de Nova York. Mais informações em fluminense.futebolcard.com. Corre lá, reserva seu ingresso. E o Felipe Melo tem um recado para dar. Fala pessoal, eu queria dizer para vocês que dia 16, às 18 horas, ou também conhecido como 6 horas da tarde, eu estarei no Fluminense Bolt, lá em Nova York. Vai ser uma bênção e eu espero todos vocês, tricolores espalhados pela terra, tricolor em toda a terra, amor igual não se viu. Estaremos juntos no Fluminense Bolt, Mundial. Já começou, rapaziada. Saudações tricolores, tamo junto. Chegando ao final de mais um Flu TV News, deixa aí o seu like, se inscreve, compartilha o encontro marcado amanhã aqui na Flu TV, esse jornal de tricolor para tricolor. A gente encerra o programa de hoje com imagens exclusivas do treinamento do Fluminense lá na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia. Aquele abraço, saudações tricolores, até a próxima. Vai. É um toque? Tem que soltar a voz. Se ele falar dois, eu dá dois. Seria um. Dois. Vem que tá, mano. Dois. 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 Ah, Renê. Três. Você é fácil. Oi. Dois, toma essa daí pra você. Joga por dentro. Vamos lá. Os dois mais jovens, colete na mão. É, mano. Levantinho, por dentro. Moleque é. Levantinho, por dentro. Levantinho, pra dar linha. Esse é matinho, cachorro. Eu sou marando, nego. Tem 20 anos. Mais novo aí, o muchacho. Vai, você, vai. Você vai começar. Vai. Ei, dá pra ele o colete. Vem, vamos começar. Vai. Vamos começar com um toque na bola. Um toque. Não merece. Um toque. Que bien. Tem que tirar do quadrado. Tem que tirar do quadrado. Vamos lá, se prepara bem, se prepara bem. Opa, opa. Acordou. Eita. Vai. Vixe Maria. Negão. Aí, tá ligado, Guma? Ih, gostei.
2, 3. Ai, Thiago! Aí, cara, calma, pô. Vai dar uma. Epa! Epa! Gostei! 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 Eu achei que já ia virar, já fui correr lá.